Vitor Clear. Olá, Hélio. Só estou assistindo para saber se o Bellini ainda está sequestrado. Olha só, rapaz, esse é da antiga, esse Quero- Esse é o conhece. Vitor. Esse conhece. O Vitor, cara, trabalhou mais de 30 anos com o Ziraldo, amigo nosso da faculdade, e ele tem um trabalho muito, muito interessante, que é a Dadá. A personagem dele é uma personagem infantil com um desenho muito caprichado, muito bom, e ela assim, se eu fosse comparar com alguém, eu compararia com a Mafalda, só que ela é mais surreal. Caramba. Né? A Mafalda ela trabalha mais no mundo concreto, né? Com as situações. A Dada viaja, né? Ela é surreal. E tem tanto os questionamentos internos da como a criança reage, né? Como também os questionamentos do mundo. Assim. É muito interessante. Aí, ó, Vitor, abraço, ele Vitor. fala assim, quero ver mais do seu trabalho em breve, viu, moço? O Sequestro do Bellini é uma tira que eu fiz E adorei o 1900. visual novo, mas também adorava o cabelo espetado. Ele não me viu barbudo ainda, a barba veio depois da pandemia, né? Começou a crescer, mas o Vitor está se referindo ao sequestro da estátua do Bellini, que foi uma série de tiras de quadrinhos que eu fiz em 92 e que o Renato colocou na Bienal Internacional de Quadrinhos, numa exposição que ele organizou da Escola de Belas Artes. E o que aconteceu? Essa história do sequestrador do Bellini, como eu achei que estava interessante, eu mostrei para algumas pessoas. Eu mostrei para o Jaguar, né? Cartunista, e o Jaguar elogiou pra caramba. E como eu estava achando que eu queria... Não levei para o Jaguar elogiar. Eu queria que ele mostrasse alguma coisa que eu pudesse melhorar. Mas ele não mostrou nada. E quando eu mostrei alguma coisa que eu julguei defeito, ele falou, mas para efeito de publicação, isso aí não tem problema. E depois, na própria Bienal, eu estava transitando e o pessoal veio falar comigo, corre lá na palestra do Flávio Colim, que é um quadrinista clássico também, um gênio dos quadrinhos nacionais. Ele tá falando lá da tua tirinha agora, cara. Ele usou lá de exemplo, ele viu e tava usando lá na palestra dele. Aí eu corri lá para poder pegar ele ainda falando do sequestro do Bellini. E aí acabou que depois o Clementino Júnior teve a ideia de fazer uma animação, né? Ele foi diretor da animação, o Marão animou, inclusive feliz aniversário pro Marão hoje, beijão. Ô, parabéns, Marão. Vamos dar uma olhadinha, né? Bota aí pra gente um pedacinho, a gente de repente comenta alguma coisa aí. E Quando tem a as gente tá músicas da falando. minha banda. E também tem eu como dublador, né? Eu vi. Eu como dublador. Eu vi. Olha lá, ó. E aí, fala um pouquinho, então. Eu dou nota 3 pra mim, tá? Como dublador, só pra não achar que eu tô pensando Como é que foi isso, então? A ideia foi falar sobre como é que é? Então, olha só, início da década de 90, vocês vão lembrar, estavam roubando escultura, monumentos, roubaram o manequim do Botafogo, estavam roubando. Aí eu falei, pô, vou fazer uma tira de quê? De um sequestrador. Aí eu pensei, porra, mas sequestrar monumento, o negócio é pesado, então ele vai sequestrar logo um monumento pesado pra cacete, vai sequestrar a estátua do Bellini da porta do Maracanã. E as ideias, rapaz, vieram todas na mesma hora na minha cabeça. Tipo assim, o pessoal marcava, tudo que se marcava no Maracanã era onde? Estátua do Bellini. Então ele estava andando com a estátua do Bellini e aquela multidão atrás dele, né? Ele estava andando... O pessoal tinha marcado encontro. Época do carnaval ele estava com a estátua porque a estátua do Bellini andava na rua, nas costas, ele andava carregando. E aí a escola de samba ia atrás, pensando que era um adereço, que era um carro alegórico. Então, essas coisas veio na minha mente. Eu lembro que eu estava no ônibus, peguei um papel, escrevi tudo. Aí quando chegou em casa eu comecei a desenhar. Então saíram assim, acho que umas 30 tirinhas. Estátua do Bellini não é uma coisa muito extensa, são 30 tiras de humor. Mas só que eu acho que elas são engraçadinhas, assim, elas são bem legais. Inclusive o Jaguar fez um comentário pra mim, ele falou assim, parece o traço de um grande mestre amigo meu, mas nunca disse quem era. Caramba! E eu não perguntei na hora. Acho que eu me arrependo de ter perguntado quem. Pois é, hein, Mas cara. eu fiquei calado, Já cara, pensou? eu não falei nada. Eu não perguntei nada, eu fui tanta emoção na hora. Eu tô tentando... Você tem ideia, assim? Eu não tenho ideia, cara. Eu não tenho ideia. E essa voz aí sou eu que fiz, né? Eu fiz a voz do menino. Zagalo, Tem o menininho você da viu pipa, o exato momento em que a peça foi subtraída O teu do traço seu é devido muito local? moderno, né? Se bobear, ele não tava nem falando de algum brasileiro, esse radialista é bem o traço do Marão, né? É bem o desenho do Marão. Já o sequestrador tá no meu traço, né? Uma honra, o Marão animando o meu traço, imagina o meu personagem, né? Esse é o meu personagem, né? Esse tá no meu traço. Esse foi o Marão que fez essa animação. A animação do Marão, né? Clementino foi o diretor de dublagem. Diretor de dublagem. Dublei lá com o Clementino. Esse também é meu desenho, meu traço.
Comandante vai Pilar. avariando, comandante Pilar. É o sargento da PM do Rio, né? É. E os pombos foram reclamar com ele, porque roubaram a estátua do Bellini. Os pombos agora não tem Não mais tem mais vazio, onde- porra. Eles foram reclamar com a onde? polícia. Sensacional, cara. Isso é muito bom. É muito bom isso, é muito bom. Ó, mãe Didi, Búzios. Essa pessoa colando coisa, né? O garotinho. O garotinho era um menininho, aquele menininho de rua soltando pipa. Não tem nenhuma alusão àquele ex, né? Ex da nossa. O ex-prefeito e Não, governadores. Não tem. Eu não lembro nem quem era o prefeito e o governador nessa época, não. Era um garotinho mesmo. Mas é legal essa ideia de fazer. Ele não tinha boca. Como é que o Marão resolveu? O Marão foi pelo bigode, como no Pica-Pau, né? Não é o bigode do Leôncio que mexe, bom. né? O pessoal indo atrás, o pessoal da escola de samba indo atrás. Caramba, cara. Aí tinha uma que legal. discussão, porque eles não sabiam quem é que ia resolver, se o problema era federal, municipal, estadual, essas discussões todas, né? Entravam Uhum. nas histórias. Isso aí a gente encontra, tem no YouTube? Tem, é só no colocar YouTube. o Sequestro do Bellini no YouTube. Tá o quê? Tem um canal seu? Não. Eu não, rapaz, eu não lembro, acho que é no canal do Clementino. Tá, No deve canal ser do do Clementino. As Aham. músicas que tocam são da minha banda também, né? Aí uma vez eu falei pro Clementino assim, não tem muito tempo, eu falei assim, Clementino, você tem que fazer um filme e colocar minhas músicas. Aí o Clementino, mas cara, eu fiz um filme só com as suas músicas. Falei, é mesmo, cara. Ai, esqueci. Eu esqueci. A idade chega. Muito bom, muito bom.